Depois da última batida. Capítulo 1. O ciclo de vidro. A casa no número 31 não tinha nada de especial. Era térrea, de paredes claras, com um pequeno jardim na frente que parecia sempre excessivamente limpo. O preço baixo foi o que convenceu Carlos. O silêncio absoluto foi o que o manteve ali. Mesmo com a televisão ligada, o som parecia desaparecer no ar, como se as paredes absorvessem qualquer ruído antes que ele se espalhasse. Carlos gostava disso. Helena, não. Tenho medo daqui, disse ela na primeira noite, sem saber explicar o porquê. Ignorada, imaginando que fosse apenas uma bobagem passageira. A primeira vez aconteceu na terceira noite. Carlos despertou com um sobressalto. Então, o som veio. 3 batidas secas, sem força excessiva, mas com uma precisão cirúrgica. Ele olhou para o relógio digital na mesa de cabeceira. 3h17. Naquela noite, ele sentiu apenas curiosidade. Levantou-se, abriu a porta e deparou-se com o vazio gélido da rua e o cheiro inexplicável de borracha queimada. Achou que fosse uma brincadeira de mau gosto dos vizinhos. Mas o que era um incidente isolado tornou-se um padrão. Na segunda semana, a anomalia já havia se consolidado na estrutura da casa e nos nervos de Carlos. Agora, ele acordava sempre segundos antes, como se seu sistema nervoso tivesse sintonizado uma frequência invisível. O corpo antecipava o som. Às 3h17, sem falta, o punho invisível batia na madeira. Ele caminhava até a porta em uma espécie de transe ritualístico. Ao abrir, sentia imediatamente o choque térmico. O ar da rua era sempre mais frio que o do corredor, um contraste agressivo demais para aquela hora da noite. O poste piscava. A calçada permanecia vazia. O odor de borracha queimada invadia seus pulmões, denso e real, apenas para desaparecer no instante em que o trinco batia de volta no lugar. Semanas depois, Helena comentou enquanto o observava se vestir. "Carlos, você está ficando mais magro." Ele percebeu que ela também estava diferente. Acordava sentada na cama, com as mãos avermelhadas e sensíveis, como se tivesse batido nelas repetidas vezes durante a noite. Os filhos reclamavam de um calor sufocante nos quartos, mesmo com o ar-condicionado funcionando no máximo. "É o estresse da mudança?" Carlos repetia, mais para si mesmo do que para ela. Mas algo o incomodava profundamente. Sempre depois das batidas, ao olhar no espelho do banheiro, sua imagem parecia diferente, imprecisa, como se outra pessoa olhando de volta. "Deve ser o sono", disse, cambaleando de cansaço. Os vizinhos tornaram-se outro problema. Eles não falavam com a família. Falavam sobre ela. Carlos ouviu sussurros ao passar pelo portão. Certa manhã, viu a vizinha da frente deixar flores na calçada da casa. Saiu para agradecer e a viu de longe falando deles. Ela dizia que eram estranhos e que apareciam o tempo todo. Falava como se reclamasse de um problema comum. Capítulo 2. A persistência do calor. O tempo perdeu a forma. Carlos deixou de ir ao trabalho sem perceber quando isso aconteceu. Helena parou de cozinhar. As refeições tornaram-se desnecessárias. Tudo o que faziam era esperar o relógio marcar 3h17. As batidas mudaram. Já não vinham apenas da porta da frente. Vinham do teto, do chão, das janelas. Não eram mais simples pancadas. Pareciam gritos comprimidos em impacto, como se algo tentasse se comunicar pela força. "Eles querem entrar?" Helena perguntou certa noite. Suas pupilas estavam tão dilatadas que os olhos pareciam fundos negros. "Não", sussurrou. "Eu acho que eles querem que a gente saia." Naquela noite, o calor atingiu o limite. O teto começou a estalar, mas não como madeira velha. Era um som úmido, contínuo, algo cedendo, algo derretendo.
Um cheiro antigo de fumaça tomou a sala. Carlos correu para a porta antes do horário. Pela primeira vez, não queria esperar. Segurou a maçaneta às 13h16. O metal estava quente demais. Qualquer pessoa teria largado. Mas ele não sentiu dor. Apenas uma urgência elétrica. Um chamado interno. Carlos, abra a porta. Por favor, abra a porta. Helena gritou desesperada. Ele ignorou. O relógio fez um estalo seco e travou no 17º. Carlos escancarou a porta. Capítulo 3. O outro lado da maçaneta. Do lado de fora não havia rua, não havia o poste, não havia ninguém. A porta se abriu para um vazio espesso, imóvel, como o interior de um pulmão que jamais respirou. Não era escuridão, era ausência. Carlos sentiu o ar inexistente atravessar seu corpo sem resistência, levando consigo algo que ele não soube nomear. Ele tentou chamar por Helena. O som morreu antes de nascer. De sua boca escapou apenas fumaça cinza, lenta, pesada. Carlos olhou para trás. Helena não estava mais sentada na cama. Restava apenas um vulto instável de brasas fracas e lembranças quebradas, parado no topo de uma escada que já não levava a lugar algum. Ela não chorava, não falava, apenas permanecia ali, como alguém que entendeu tarde demais que não havia saída, apenas repetição. A casa não era uma casa, era um corpo queimado por dentro, sustentado pela insistência da memória. Cada parede era uma cicatriz, cada quarto um pedido que nunca foi ouvido. O céu acima ardia em um vermelho sem origem, como uma lembrança presa no instante da dor. Carlos abaixou os olhos para as próprias mãos, feitas de calor, fuligem e culpa. A compreensão veio sem aviso, não como um choque, mas como um peso antigo que finalmente encontrou nome. Não houve acidente. Naquela madrugada, às 13h17, ele havia permanecido acordado sozinho na cozinha, o isqueiro tremendo entre os dedos enquanto a casa dormia. Lembrava-se do cheiro do gás, da chama pequena crescendo, do silêncio absoluto enquanto o fogo aprendia a respirar. As batidas nunca foram um aviso, eram lembranças. 3 batidas que começaram fracas e terminaram em desespero. Era Helena, tentando fugir. Carlos tentou recuar, mas a porta já se fechava. O calor voltou. O ciclo se selou. Ele se virou. Viu de pé o que um dia fora Helena, deformada, incompleta, partes do corpo ausentes como páginas arrancadas de uma história que ele se recusava a terminar. A pele era carvão rachado. Os olhos, ainda dela, ardiam com algo que o fogo não consumira. Ódio. Carlos tentou dizer algo, um pedido, uma desculpa, um nome, mas não houve tempo. Helena deu um passo à frente. Sua voz não veio alta, veio calma, cansada, definitiva. Não se preocupe, Carlos. Eu parei de tentar sair.